Olá, meu nome é Luciano Ribeiro, bem-vindo à nossa segunda aula de Bioestatística. Na aula de hoje nós falaremos sobre desenho experimental e de sua importância para uma correta análise estatística. Nós veremos aqui alguns modelos de desenho experimental que podem ser úteis para as análises, que podem ser úteis a vocês na execução de seus projetos de pesquisa. Antes de iniciarmos a aula de hoje e também todas as aulas posteriores, nós teremos um momento quiz. O momento quiz é o momento onde eu farei perguntas e vocês vão refletir sobre essas perguntas e tentar responder. Essas perguntas têm a ver diretamente com a aula passada, é uma forma de nós revisarmos um pouco o conteúdo anterior. Então vamos lá. O que é população? O que é uma amostra? O que é uma variável dependente? E o que é uma variável independente? Então, vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós falaremos sobre desenho experimental e a sua importância tanto no desenrolar de uma pesquisa científica como na determinação de como será feita a nossa análise estatística. Então vamos iniciar definindo o que é design experimental. O design experimental é o desenho de qualquer quasi-experimento ou experimento que tenha como objetivo descrever e explicar a variação de dados sob condições hipotetizadas que podem contribuir para essa variação. Aqui nós temos duas expressões grifadas, quasi-experimento e experimento, para destacar a diferença entre esses dois conceitos. Um quasi-experimento é um estudo intervencionista empírico usado para estimar o impacto causal de uma intervenção na população-alvo, sem que haja atribuição aleatória. Pesquisas quasi-experimentais elas compartilham semelhanças com o desenho experimental tradicional, isso é, aquele que é um estudo controlado e randomizado, que é o nosso experimento. Mas a amostragem ela não é aleatória e, na maioria das vezes, não há a presença de grupo-controle. Um exemplo atual de quasi-experimento são alguns estudos que estão sendo realizados no combate à Covid-19 utilizando-se hidroxicloroquina. Trata-se de um estudo intervencionista empírico que busca resgatar a relação causa-efeito usando amostras que não são aleatórias e, na maioria das vezes, sem a presença de grupos controles. Já o experimento é um procedimento realizado para apoiar, refutar ou validar uma hipótese. As experiências procuram relações causais, isso é, de causa e efeito, demonstrando qual resultado é esperado quando ocorre a manipulação de um fator específico. Como eu já havia dito anteriormente, os experimentos normalmente incluem grupos controles. Esses grupos são projetados para minimizar os efeitos de outras variáveis diferente daquela variável que estamos manipulando, isso é, diferente da variável independente de interesse, sobre o resultado esperado, isso é, sobre a variável dependente, baseado na hipótese defendida. Então, o objetivo do grupo controle é reduzir essas variabilidades em decorrência das outras variáveis independentes que existem, mas não estão sendo manipuladas durante o experimento, mas que podem alterar o resultado da variável dependente. Se por acaso você estiver na dúvida de quando um estudo é de experimento ou de quasi-experimento, essa árvore decisória pode lhe ajudar. Então, se o desenho do estudo tiver uma amostragem randômica e se houver grupo controle, nós estamos diante de um experimento. Já, se essa amostra não foi escolhida de forma randômica ou aleatória, mas mesmo assim há múltiplos grupos ou medidas, isso é, não é apenas uma observação e sim múltiplas observações, nós estamos diante de um quasi-experimento, com um objetivo geralmente intervencionista.
Já quando a amostra é escolhida de forma não randômica ou não aleatória e não há múltiplos grupos ou múltiplas medidas, se tratando na maior parte das vezes da observação de um único sujeito ou de poucos sujeitos, nós estamos diante de um não experimento. O não experimento ele não tem nenhum impacto do ponto de vista científico, sendo meramente uma observação de algum comportamento de um indivíduo ou de um grupo pequeno de indivíduos. Na maior parte das vezes, o que nos interessa são sempre experimentos. Então, uma coisa a saber sobre os experimentos é o seu objetivo. O objetivo de um experimento é prever o resultado após introduzir uma alteração nas pré-condições, isso é, uma alteração nas variáveis independentes, que são as variáveis de entrada ou variáveis preditoras. E depois disso, através da observação da variável de resposta, que é a mesma coisa de variável de saída ou dependente, nós então vemos se a previsão do resultado se concretizou ou não. Para ilustrar, eu tenho aqui um exemplo de um desenho experimental absolutamente hipotético. Vejam que eu tenho variáveis de entrada, variável independente 1, variável independente 2, variável independente 3 e variáveis que são controladas. Para cada variável independente, eu tenho uma hipótese associada à modificação que ela pode vir a ter na variável de saída, isso é, na variável dependente. Então, cada hipótese prevê uma resposta esperada. Caso a resposta seja diferente da esperada, essa hipótese provavelmente ela não é verdadeira. Imagine que eu coloquei um pedaço de carne em um recipiente aberto e que neste ambiente existam moscas. As moscas têm livre acesso à carne. Após algum tempo, eu percebo que a carne estragou, isso é, apodreceu, e também há presença de larvas de mosca. Com base naquilo que foi observado, eu estabeleço a minha segunda hipótese. Então, nesse segundo momento, eu utilizo o mesmo recipiente, coloco um pedaço de carne no interior desse recipiente, mas protejo a entrada desse recipiente com uma tela, com um mesh estreito suficiente para impedir a entrada das moscas. Depois de alguns dias, o que acontece? A carne apodrece, entretanto, eu não tenho a presença de larvas. Então, a hipótese defendida aqui é que as larvas são das moscas que tiveram livre acesso à carne. Uma vez que essas não têm mais acesso à carne, apenas um dos eventos acontece, que é o apodrecimento da carne. Para comprovar essa hipótese, um terceiro experimento pode ser feito. Usamos o mesmo recipiente, com um pedaço de carne no interior, usamos um outro tipo de tampa que impede a entrada das moscas. Depois de alguns dias, nós percebemos que a carne continua estragando, mas sem a presença de larvas, provando assim a nossa hipótese. Em se tratando de desenho experimental, a metodologia experimental deve ser observada, e para isso alguns paradigmas clássicos devem ser obedecidos, como, por exemplo, o que o experimento deve ter validade. Outro, que haja confiabilidade nos resultados obtidos. E, por último, que haja a possibilidade de reproduzir os experimentos obtendo resultados semelhantes. Por isso é importante saber a definição de cada um desses três. O primeiro é sobre a validade do experimento. Um experimento é dito válido quando o grau de certeza quanto à relação de causa e efeito encontrada no experimento é alta. Isso é, quando o resultado obtido depende diretamente da variável que foi manipulada, isto é, da variável independente. Para que um experimento seja válido, deve-se garantir que os procedimentos de amostragem sejam adequados, isso é, que a amostra tenha sido obtida de forma aleatória. Deve-se também buscar o uso de testes estatísticos apropriados, bem como de procedimentos de medição confiáveis. Para ilustrar como a validade do experimento é importante na hipótese defendida durante uma pesquisa científica, eu darei o seguinte exemplo bastante esdrúxulo.
Um cientista observou que aranhas eram capazes de certa forma, ouvir quando as presas estavam por perto. Então ele criou a seguinte hipótese. Uma vez que ele não observava nenhum tipo de aparelho auditivo na aranha, ele hipotetizou que a aranha era capaz de escutar as vítimas através das patas. De tal forma, ele treinou essa aranha para obedecer a um comando verbal. Quando ele dizia pule aranha, a aranha tinha tendência a pular. Depois de ser adestrada por tempo suficiente, o cientista procedeu com o seu experimento. Nesse experimento, ele se propôs a arrancar as patas da aranha e continuar dando comandos para que ela pulasse. À medida que ele foi arrancando as patas da aranha, ficou cada vez mais difícil a aranha saltar, até que, quando todas as pernas foram arrancadas, a aranha deixou de saltar. Logo, ele acreditou ter provado a sua hipótese, isto é, que a aranha escutava através de suas patas. Percebam aqui que, apesar da história ser absolutamente esdrúxula e brincalhona, ela nos serve para mostrar quando existe problema na validade do experimento. Isso é, o resultado obtido foi aquele esperado. Entretanto, não há nenhuma relação real entre causa e efeito nesse experimento. Por isso, esse experimento não tem validade. Já sobre a confiabilidade dos resultados, que é a consistência geral de uma medida quando o experimento é repetido N vezes, isto é, ter resultados semelhantes sobre condições consistentes. Se você não altera as condições experimentais, os resultados devem ser sempre semelhantes. Ou se você altera certas condições e mantém outras constantes, o resultado também tem que se manter. Essa confiabilidade dos resultados está relacionada ao erro aleatório do processo de medição. Isso é, sempre vão haver diferenças entre um resultado e outro, mas essas diferenças não devem ser maiores do que aquelas atribuídas ao erro aleatório do processo de seleção da amostra, bem como do processo de medição. Isso tem muito a ver quanto à precisão e exatidão das medidas. Por fim, chegamos ao paradigma da reprodutibilidade dos experimentos. Se um dado experimento for reproduzido, obedecendo-se às mesmas condições experimentais descritas anteriormente, os resultados obtidos nesse segundo experimento devem ser muito semelhantes ao primeiro. Algumas expressões foram bastante usadas durante a minha fala. Uma delas foi a manipulação. Então, na manipulação, o pesquisador precisa intervir de alguma forma para manipular pelo menos uma das variáveis independentes dos elementos da amostra estudada e observar qual a implicação dessa manipulação no resultado por vir. Já o controle implica que o pesquisador precisa introduzir um ou mais grupos controles no decorrer do experimento. Isso ajuda a entender quanto da resposta final é atribuída à manipulação da variável independente e quanto dessa resposta é apenas variação aleatória, em decorrência da exatidão e precisão com que eu meço a minha resposta de saída, bem como a própria variabilidade existente entre os membros que pertencem à amostra. Por fim, temos a ideia do que seria uma distribuição aleatória. A designação dos elementos para participar dos grupos experimentais, isso é, os elementos da amostra que são do grupo experimental, bem como os elementos do grupo controle, deve ser feita de forma aleatória, isso é, randômica. Isso visa reduzir as diferenças encontradas na resposta final com base nas diferenças existentes entre cada um dos membros dessa amostra. Então é chegada a hora de falar sobre os tipos de desenho experimental. Nós já vimos que, a depender do desenho, se ele for de apenas um único sujeito, estaremos diante de um quase experimento. Mas em se tratando de desenho experimental propriamente dito, nós teremos a obrigação de comparar os resultados entre grupos. Para fazer a comparação de grupos, nós podemos usar dois tipos de medidas: medidas independentes e medidas repetidas ou dependentes. Nas medidas independentes, as comparações acontecem entre sujeitos de grupos distintos. Já
na comparação de grupos com medidas repetidas ou medidas dependentes, as comparações acontecerão entre sujeitos. Então, se tratando de um desenho experimental de comparação de grupos com medidas independentes, existirão grupos diferentes de participante para cada condição experimental. Isso é, eu terei um grupo controle, um grupo experimental 1, um grupo experimental 2 e assim por diante. Já na comparação de grupos com medidas repetidas ou dependentes, cada participante é submetido a todas as condições experimentais em uma sequência de eventos. Isso é, a variável dependente é medida no primeiro momento e medida em momentos subsequentes após a alteração de uma variável independente de escolha, de tal forma que cada sujeito é o seu próprio controle. Vamos falar agora sobre os tipos de desenhos de medidas independentes. Eu tenho 3 tipos básicos de desenho experimental para medidas independentes. Apenas um pós-teste com o grupo controle, a execução de um pré-teste e um pós-teste em todos os experimentos realizados, e o desenho de Solomon de 4 grupos. No primeiro tipo de desenho experimental, isso é, aquele que tem apenas um pós-teste com o grupo controle, depois de ter sido feita a escolha dos elementos que comporão a amostra, por distribuição aleatória, eu terei um grupo tratado, isso é, um grupo experimental, onde eu modifiquei uma variável independente e obtive a medida da variável dependente de interesse, e eu terei um grupo que não foi tratado, que será o nosso grupo controle, onde eu vou medir a variável dependente sem a influência da manipulação da variável independente. Após a realização desse tipo de experimento, eu apenas realizo um único teste de comparação estatística, isso é, um teste de hipótese, comparando a medida da variável dependente quando eu manipulei a variável independente e na condição onde não houve manipulação, isso é, na condição controle. Sem sombra de dúvida, esse tipo de desenho experimental com apenas um pós-teste com o grupo controle ao término do experimento é o mais utilizado de longe em experimentos científicos. Entretanto, ele traz um problema óbvio. E esse problema é que nós não sabemos se as diferenças encontradas são em decorrência do tratamento ou são diferenças que já existem entre os grupos. A variação entre os grupos ela pode gerar dúvidas sobre a validade do experimento, isso é, sobre a relação de causa e efeito que eu quero observar no experimento. Então, podem haver diferenças entre os sujeitos de cada um dos grupos que leve a uma resposta diferente. Entretanto, essa resposta não necessariamente tem a ver com o tratamento que foi realizado. Para contornar essa situação, nós podemos utilizar um desenho de medidas independentes com pré-teste e pós-teste em cada um dos grupos em relação ao grupo controle. Após a escolha dos elementos que comporão as amostras, isso é, o grupo A e o grupo B, de forma aleatória, no grupo A eu realizo a medida da variável dependente e no grupo B também realizo essa mesma medida da variável dependente, sem haver nenhum tipo de manipulação da variável independente até então. No grupo A, que vai ser o meu grupo tratado, isso é o meu grupo experimental, eu vou realizar uma alteração na variável independente e medir a variável dependente mais uma vez. Já o grupo B, ele não vai receber nenhum tratamento, então ele vai ser o grupo controle. E mais uma vez, eu vou fazer a medida da variável dependente. De tal forma que eu posso comparar estatisticamente as diferenças entre a medida da variável dependente no grupo A e no grupo B. O objetivo aqui é saber se já vai existir uma diferença nessa medida da variável dependente entre os grupos. Num segundo momento, eu vou fazer uma outra comparação estatística, onde essa comparação visa observar se a alteração na resposta da variável independente tem a ver ou não com o tratamento. Se houver diferença nessa medida da variável dependente após o tratamento e não houver diferenças prévias, nós podemos inferir
que essa diferença ela é realmente em decorrência da manipulação da variável independente. Isso é em decorrência do tratamento. Ótimo. Com esse tipo de desenho experimental, isso é, de pré-teste e pós-teste, eu resolvo o problema gerado por apenas fazer um desenho experimental com um único pós-teste. Entretanto, eu gero outros problemas. Por exemplo, será que medir a variável antes do tratamento não modifica a resposta posterior ao tratamento? Então, isso pode acontecer. É muito comum em experimentos comportamentais, isso é, experimentos em psicofarmacologia, de que quando você faz uma determinada manipulação dos animais, mesmo sem introduzir uma droga, a resposta, num segundo momento, ela vai ter uma alteração simplesmente pelo fato de que você já realizou uma medida anterior. E isso, mais uma vez, põe em xeque a validade do experimento, isso é, a veracidade da relação causa-efeito desse experimento. Uma forma de resolver esse problema é utilizando o desenho de Solomon de 4 grupos. Nesse desenho, depois dos sujeitos que comporão os grupos A, B, C e D serem selecionados de forma aleatória, no grupo A eu faço a medida da variável dependente, sem nenhum tipo de manipulação prévia, bem como eu faço isso também no grupo B. O grupo A será o meu grupo tratado, isso é, será o grupo experimental onde eu manipularei a variável independente. E aí eu meço uma segunda vez a variável independente. Já o grupo B é o grupo onde eu não manipularei a variável independente. Esse grupo é o meu grupo controle, ele não será tratado. E nesse grupo, mais uma vez, eu faço a medida da variável dependente nesse segundo momento. No grupo C, a variável dependente não vai ser medida previamente, esse grupo vai ser tratado e depois do tratamento eu medirei a variável dependente. O grupo D, que também a medida da variável dependente não foi mensurada antes, no primeiro momento, ele será o meu grupo controle, isso é, será o grupo em que eu não manipularei a variável independente de escolha. E depois eu faço apenas uma medição na variável dependente. Nessa condição de Solomon, eu posso comparar grupo A e B com um pré-teste e comparar esses mesmos grupos A e B com um pós-teste. Já o grupo C e D, eu apenas vou fazer uma comparação de pós-teste, isso é, depois que eu realizei a manobra na variável independente. E aí, por meio de comparação entre a medida da variável dependente no grupo experimental versus a medida dessa mesma variável dependente no grupo experimental em que não houve medida prévia da variável dependente, se houver diferenças entre esses dois, essas diferenças podem ser atribuídas à primeira medida da variável dependente. Uma outra comparação que deve ser feita é a medida da variável dependente no grupo controle, que foi submetido a uma medida prévia, versus o grupo controle, em que não houve uma medida prévia dessa variável dependente. Mais uma vez, a busca por diferenças entre as respostas desses dois grupos vai determinar se há validade desse experimento. Esse desenho experimental é bastante robusto, entretanto ele traz um problema óbvio. Implica em um número de grupos muito maior, isso é, mais sujeitos devem ser usados nos experimentos. Além do que, isso também implicará em maiores custos e mais tempo para realizar os experimentos em questão. Já os desenhos experimentais de grupos com medidas repetidas ou medidas dependentes, nós temos 3 tipos. O modelo de 2 grupos, 2 condições, o modelo do quadrado latino e o modelo multifatorial. No modelo de 2 grupos, 2 condições, depois de haver a seleção aleatória dos elementos que constituirão nossa amostra, nós dividiremos esses elementos em 2 grupos, onde no primeiro grupo esses elementos serão tratados, isso é, a variável independente de escolha será manipulada, enquanto que no segundo grupo não haverá o tratamento nesse primeiro momento, isso é, esse será o nosso grupo controle. Após isso, nós faremos a medida da variável dependente em ambos os grupos. Depois de um certo tempo, nós inverteremos o tratamento, isso é, o grupo que inicialmente foi tratado agora vai ser o grupo não tratado.
e o grupo que inicialmente não tinha sido tratado será tratado agora. E mais uma vez nós medimos a variável dependente de interesse. No modelo de dois grupos, duas condições, leva a alguns problemas. Um deles associados ao tempo de tratamento, outro associado à ordem de tratamento e um terceiro associado à mortalidade em alguns estudos ou à desistência dos participantes em outros estudos. No que diz respeito ao problema associado ao tempo de tratamento, se a aplicação de cada condição for longa demais, pode haver interferência no efeito em decorrência do tempo na segunda observação. Já no que diz respeito aos problemas associados à ordem do tratamento, o que pode acontecer também é que o procedimento envolvido no primeiro tratamento pode afetar o comportamento dos participantes e assim afetar a segunda medida. O terceiro problema relacionado a esse modelo de desenho experimental é aquela associada à mortalidade ou desistência. Nesse caso, participantes podem desistir ou morrer, a depender do tipo de protocolo que estamos realizando, ao longo do estudo, reduzindo assim o tamanho da amostra e, obviamente, inviabilizando as comparações futuras. Algumas soluções podem ser implementadas, como, por exemplo, para cada sujeito em cada grupo, aleatorizar a ordem das condições. Outra, dividir os grupos em subgrupos com ordem diferente das condições. Isso é, subgrupo 1, eu inicio pela condição A e depois sigo para B, e um subgrupo 2, onde eu inicio com B e depois sigo para a condição A. Uma outra abordagem pode ser o modelo do quadrado latino. Por definição, o modelo do quadrado latino é aquele em que nós igualamos o número de grupos ao número de condições experimentais, de modo a balancear de forma sistemática a alternância das condições dentro de um grupo para que uma ordem de condições só ocorra uma única vez. Vamos a um exemplo. Digamos que num determinado experimento eu tenha três condições experimentais: a condição controle, a condição tratamento 1 e a condição tratamento 2. Nesse caso, como eu tenho três condições experimentais diferentes, eu teria três grupos diferentes, de tal forma que sistematicamente eu pudesse aleatorizar a sequência de tratamentos. Então, o grupo 1 seria tratado inicialmente na condição A, controle, seguida de B, seguida de C. Já o grupo 2 iniciaria com B, seguida de C, seguida de A. E o grupo 3, condição C, seguida de A, seguida de B. De tal forma que em nenhum grupo haja repetição da sequência de tratamento, isso é, da sequência das condições experimentais. Explicando melhor esse modelo. Depois de haver a seleção dos sujeitos que comporão a amostra, nós distribuiremos esses sujeitos em três grupos. No primeiro grupo, os sujeitos não serão tratados e faremos a primeira medida da variável dependente. Depois de um certo tempo, nós iniciaremos o tratamento 1 e mais uma vez mediremos a variável dependente. Passado mais um tempo, o tratamento 2 e medimos mais uma vez a variável dependente. O segundo grupo receberá o tratamento 1, mediremos a variável dependente, depois ele será submetido ao tratamento 2 e mais uma vez mediremos a variável dependente e depois ele não será tratado e medimos a variável dependente mais uma vez. O terceiro grupo receberá o tratamento 2, haverá a medida da variável dependente, depois esse grupo passa a ser não tratado e mais uma vez se mede a variável dependente e por último ele é tratado com o tratamento 1 e mede-se mais uma vez a variável dependente. Por fim, nós temos o desenho experimental de modelo multifatorial. Por definição, é dito um modelo multifatorial quando cada grupo está sujeito à influência de duas ou mais condições experimentais simultâneas, onde ambos podem contribuir para a resposta que é medida. Aqui temos um exemplo de um desenho experimental utilizando o modelo multifatorial. Após serem selecionados os elementos que comporão a amostra, eles serão distribuídos aleatoriamente em 4 grupos.
Num primeiro momento, haverá a medida da variável dependente em todos os grupos. Nesse caso específico, o grupo A é o grupo controle saudável. Isso é, indivíduos que são grupo controle, não receberão nenhum tipo de tratamento e são indivíduos saudáveis. Já o grupo B é o grupo controle doente. Isso é o grupo de indivíduos que possuem uma determinada patologia, entretanto não serão tratados. O grupo C é o grupo tratado saudável. Isso é, o grupo de indivíduos que não têm a patologia, mas mesmo assim serão tratados. E o grupo D será o grupo que tem a patologia e será tratado. Após as condições experimentais terem sido selecionadas, haverá mais uma vez a medida na variável dependente. À primeira vista, escolher um desses modelos de desenho experimental que nós falamos na aula de hoje pode parecer um pouco preciosista. Entretanto, na vida real, existem vários problemas em não fazer um desenho experimental adequado. Por exemplo, é muito comum, quando se tem um projeto de pesquisa a ser executado, que se parta de uma premissa, definam-se objetivos, onde para cada objetivo desse nós temos uma metodologia específica. O que comumente acontece é que o pesquisador desavisado vai realizar todos os experimentos conforme eles foram descritos no seu projeto. Ele realiza o experimento 1, obtendo os resultados, realiza o experimento número 2, obtendo resultados e assim por diante. Isso gera muita confusão na hora de se chegar a hipóteses plausíveis. Como fazer corretamente? Uma vez determinando o desenho experimental adequado ao objetivo e à hipótese que se pretende testar, nós realizamos um experimento. Esse experimento nos gera resultados e esses resultados, uma vez interpretados, geram uma segunda hipótese. Essa segunda hipótese leva à elaboração de um desenho experimental para um segundo experimento, que quando executado gera um outro conjunto de resultados. A interpretação desses resultados gera uma terceira hipótese e essa hipótese, quando realizado o desenho experimental adequado para se prová-lo, gera um terceiro experimento. Assim por diante, até que todas as peças se encaixem perfeitamente e você consiga provar a hipótese central por trás do seu trabalho. Sendo assim, o desenho experimental faz parte do próprio método científico. Uma vez que toda pesquisa nasce do interesse sobre um determinado tema e de uma ideia sobre uma relação causa-efeito. Uma vez que tenhamos a ideia sobre uma relação de causa-efeito, nós devemos proceder com a revisão da literatura, para ver se há base científica e teórica para sustentar a nossa relação causa-efeito. Se houver essa base científica, então nós formulamos uma hipótese. Realizamos experimentos, analisaremos os dados e aí testaremos a nossa hipótese. Se essa hipótese original for aceita, ótimo, resolvemos o problema. Entretanto, se houver a rejeição da hipótese original, nós pelo menos teremos entendido melhor o problema. Nós mais uma vez nos debruçaremos sobre a literatura, procurando outras alternativas. Uma vez entendendo melhor essa relação causa-efeito, nós formulamos uma outra hipótese, mais uma vez realizamos experimentos, analisamos os dados, testamos essa hipótese. E esse ciclo continua até que a hipótese central por trás do trabalho seja provada. Onde é que o desenho experimental entra nesse ciclo? Sempre que nós formulamos uma hipótese, para testar essa hipótese, eu preciso realizar um experimento. E é justamente nesse ponto onde se faz necessário um bom desenho experimental. Uma vez que consigamos testar a hipótese e aceitar a hipótese provando-a, se nós tivermos escolhido um desenho experimental adequado, nós formulamos uma hipótese, realizamos um experimento, analisamos os resultados, testamos essa hipótese e se rejeitarmos a hipótese original, pelo menos nós teremos entendido melhor o problema, o que nos levará a mais uma revisão na literatura, buscando formular hipóteses alternativas e assim a realização de um outro experimento. Onde é que entra o desenho experimental aqui? Justamente após a hipótese ter sido formulada. Nós devemos escolher um desenho experimental que seja robusto o suficiente para que, uma vez realizados esses experimentos, eles possam atender aos paradigmas clássicos, isso é, que o nosso experimento seja válido, que os nossos resultados sejam confiáveis
e que possam ser reproduzidos se mantermos as mesmas condições experimentais. Quantas voltas nesse ciclo nós devemos dar? Bom, isso depende de cada pesquisa. Uma vez que nós possamos testar a nossa hipótese e aceitá-la, nós então teremos uma tese provada. E uma vez que isso tenha acontecido, estamos aptos a publicar esses resultados. Então, o que acharam da aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve.